é um dos espíritos de mais elevada hierarquia. Ela poderia pleitear qualquer cargo no ministério da união divina ou no ministério da elevação. No entanto, a ministra veneranda serve justamente no ministério da regeneração, que é o ministério mais ligado à crosta terrestre. É aquele ministério que ampara de imediato os espíritos desencarnados e que não raro chegam doentes, necessitando tratamento em nosso lar. Nosso lar, conforme dissemos, foi psicografada em 1943, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. À época, nosso lar contava com aproximadamente 1 milhão de habitantes. Uma cidade talvez um pouco maior do que Uberlândia. E vejamos bem, a época em que a obra foi psicografada, André Luiz informa que apenas 2 espíritos de nosso lar já haviam tido contato com Jesus nas esferas resplandecentes. O próprio governador, que sabemos ser Aulus, segundo informação que podemos encontrar no livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus. Aulus foi um cristão anônimo, martirizado nos primeiros séculos, nos primeiros tempos do Evangelho na Terra. O outro espírito é justamente o de veneranda. Trata-se de um pseudônimo. A identidade conhecida de veneranda é a rainha santa Isabel de Aragão. Então vejamos a inversão de valores. Em nosso lar, o espírito que mais trabalha é o próprio governador. Ele jamais tirou férias. Nós não sabemos qual seja a situação atual da cidade. A obra foi psicografada há quase 70 anos. Nosso lar precisaria ser revisitada por um espírito, mas para tanto, nós necessitaríamos de um espírito da envergadura de André Luiz e de um médium da condição de Chico Xavier, para que tais informações fossem plenamente confiáveis, como para nós são confiáveis as informações que estão em nosso lar. E veneranda serve no ministério da regeneração, que é considerado um dos menores ministérios em nosso lar. Nosso lar possui uma ecologia e uma arquitetura. Vale ressaltar que a arquitetura dos prédios em nosso lar, ela é um pouco diferente da arquitetura que foi mostrada no filme, porque no filme nós tivemos ideia de que as casas são todas iguais. E não é bem assim. Em nosso lar existe criatividade. Em nosso lar existe ou continua o exercício das profissões. André Luiz se refere à ecologia em nosso lar.
impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Nosso lar tem uma natureza bem cuidada. Nosso lar é uma cidade que possui flora e fauna. André Luiz ainda se refere ao Rio Azul e nos deixa subentender que o rio é completamente despoluído. Vejamos bem, muito semelhante, não é? Aos nossos rios e aos nossos córregos. Ele se refere às águas cristalinas do Rio Azul, e há uma informação muito interessante que nos induz a pensar. Ele ainda diz que as águas do Rio Azul abastecem todos os prédios, todas as casas existentes em nosso lar. Interessante, veremos mais adiante, o palácio do governador, a cidade teve a sua origem, ou cresceu, se desenvolveu, em volta do palácio da governadoria. Sobre a terra, a maioria das cidades foram fundadas e passaram a crescer em volta de um templo religioso, em volta de uma igreja. Em nosso lar, o palácio da governadoria, ao mesmo tempo, é um templo, mas é um templo ecumênico, que não tem cor religiosa específica. Nós não vamos nos deparar uma só vez, lendo as páginas de nosso lar, com a informação de que nosso lar seja uma cidade espírita, posto que não é. Sabemos mesmo que nem o próprio plano espiritual imediato é espírita. Os ministérios, os 6 ministérios, eles se localizam próximos ao palácio da governadoria. E coisa interessante, detalhe que não pode nos escapar: os servidores mais graduados, ou seja, mais habilitados, os servidores espiritualmente mais habilitados, eles residem mais próximo dos ministérios. Interessante isto. Os servidores espiritualmente mais bem habilitados, eles residem próximos dos ministérios e, consequentemente, próximos do palácio da governadoria. Ao passo que os habitantes comuns da cidade habitam mais os prédios da periferia. Isso serve de incentivo para que os habitantes comuns das cidades, através do esforço próprio, através do trabalho desenvolvido, possam ir se aproximando do centro espiritual da cidade, que é o palácio do governador. Existe aí, não sabemos se os nossos irmãos todos conseguem apanhar, existe aí um profundo simbolismo, como nos fala o nosso caro doutor Inácio. Quanto mais próximos da luz, mais luz. Quanto mais distantes do centro da luz, menos luz. Quanto mais próximos de Deus, mais perto do centro da vida nós nos colocamos, por merecimento,